Bom, vamos lá, meninos e meninas. O objetivo disso aqui é fazer um nivelamento na parte da matemática financeira, porque eu vi que alguns estavam bem perdidos. E no objetivo da gente ganhar tempo na nossa aula, eu vou fazer essa lembrançazinha aqui para vocês puxarem lá da memória de vocês o que vocês aprenderam há algum tempo atrás. Equivalência de taxa, né? A gente vai ter que usar bastante isso aqui nessa primeira fase da nossa matéria. Então, como eu percebi que tinha muita gente batendo cabeça, aí eu peguei e resolvi fazer esse tutorialzinho explicando como é que a gente ia trabalhar com isso, tá? Na sexta-feira, lógico que eu não ia mexer, porque eu cheguei cansado, mas no sábado eu acordei com isso na cabeça, mas tinha que fazer tanta coisa. Eu fui comprar material elétrico para os projetos que eu gosto de mexer. Resolvi fazer crepe à noite. Aí no domingo eu trabalhei na contabilidade. Resolvi fazer cachorro quente à noite. Sobrou hoje, segunda-feira, para poder a gente estar desenvolvendo isso e tentando nivelar com todo mundo essa situação da matemática financeira. Eu aqui vou explicar tanto por uma calculadora científica quanto pela calculadora financeira, e a gente vai ter uma paciênciazinha com relação a isso, tá? Vamos lá. Bom, meu maior problema era qual ferramenta que eu ia usar para fazer esse tutorial de maneira que ele ficasse tranquilo e que todo mundo aproveitasse. E eu encontrei a ferramentazinha mais adequada, porque eu queria fazer como se eu estivesse escrevendo no quadro, né, e aquela letrinha judiada que vocês viram nesses últimos dias de aula, vocês vão ter oportunidade de estar lendo aqui. Um problema. Eu lembrei que a Luísa brigou comigo porque eu tinha que escrever no quadro. E mesmo depois de ficar um pouquinho arrependido, mas só um pouquinho, de ter tido essa ideia, eu resolvi tocar pra frente porque eu não posso fazer uma coisa e deixar a Luísa de fora, né? Meu compromisso é com ela também. E quando eu coloco uma coisa na cabeça, me fazer desistir é meio complicado, né? Vamos lá então. Taxa equivalente, equivalência de taxas, né? É a taxa que eu devo utilizar em períodos menores ou maiores de capitalização para que consiga o mesmo resultado de uma taxa aplicada em um período maior. Então, nesse caso aqui, nós vamos partir de um período maior para um período menor, mas isso serve tanto de um período menor para um período maior, tá? Aqui no caso, então, ou seja, a taxa que eu devo utilizar para capitalizar mensalmente e obter o mesmo resultado de uma taxa capitalizada anualmente. Isso se eu for utilizar ano e mês. Mas nós podemos fazer uso de qualquer período. Importante lembrar isso. Qualquer período. O nosso exemplo vai ser o seguinte. Eu vou dar para vocês aqui uma taxa de 15% ao ano, onde nós devemos aqui encontrar a taxa equivalente ao mês, para que eu capitalizando mensalmente eu consiga obter o mesmo resultado. Vamos lá, o primeiro passo é identificar quantos períodos do que eu quero eu tenho ou cabem dentro daquele que foi oferecido. Ou seja, no nosso exemplo, nós estamos trabalhando com ano e com mês. E sabemos por experiência adquirida, nem precisamos fazer conta, né? Que dentro de um ano eu tenho 12 meses. Aí é só substituir na equação a seguir. A nossa função, a nossa equação,
vai ser a seguinte: 1 mais i que eu tenho elevado a n do que eu tenho, igual 1 mais i que eu quero elevado a n do que eu quero, né? Tem um parênteses sobrando aqui, mas vocês podem desconsiderar isso aqui, tá? Já vou corrigir aqui para não ter problema. Então, a equação nossa é isso aqui. Então, ó, I que eu tenho é a taxa anual. N que eu tenho é o meu tempo anual, ou seja, eu tenho um ano. O meu I que eu quero é a minha variável. E o meu N do que eu quero é quantos períodos cabem dentro do ano, ou seja, 12. Tá? Então é assim que a gente vai estar trabalhando para poder começar a brincar com isso. Essa é a equação. Existe uma fórmula básica? Existe, eu vou dar ela mais lá para o final do vídeo. Ela é só para os preguiçosos, né? Nós temos que entender o que a gente está fazendo, porque nunca mais isso será esquecido. Bom, vamos começar a brincar então com a equação. Vamos montar a equação para a gente ver como que vai ficar isso aqui, tá? Então a gente tem que lembrar que eu vou substituir nessa equação daqui de cima as variáveis, os valores que eu tenho, para a gente encontrar uma equação que a gente possa então estar fazendo uso, tá? Vamos lá então. Eu tenho aqui a taxa anual que foi dada é 15%. Então, para poder utilizar aqui, eu tenho que utilizar 0,15. Vamos lá, vamos montar a nossa equação. Eu vou tentar escrever com bastante calma aqui para a letra ficar menos danada. A nossa equação, então, a gente vai escrever da seguinte maneira. Vamos escrever nossa equação aqui. Eu vou com calma para poder escrever com a letra menos judiada possível. E eu vou representar já com os números o que seria a nossa equação. A nossa taxa de 15, para a gente usar numa equação normal, a gente tem que dividir por 100. Então ela vai ser 0,15. Então nós vamos ter o seguinte termo. Abre parênteses. 1 mais 0,15 elevado ao que eu tenho. O que eu tenho é 1 ano. Então aqui elevado a 1. E isso é igual. Vamos escrever de novo o termo. Aqui eu não sei quanto que é a minha taxa. Então ela vai estar representada pelo I do que eu quero. Tá? E o N do que eu quero. Olha, quantos períodos do que eu quero cabem dentro do que eu tenho? Então são 12. Beleza. Nossa equação ficou assim. Eu sei que todo número elevado a 1, né, quando eu resolvo o lado esquerdo da minha equação, da minha igualdade, eu vou ter que 1,15 elevado a 1, que é igual a 1 mais i que elevado a 12. Esse 1,15 elevado a 1 é 1,15. Todo número elevado a 1 é ele mesmo. Então vai ser 1,15, que é igual a 1 mais i, que elevado a 12. Beleza. Bom, problema. Problema é que a gente tem uma situação onde nós temos aqui um expoente, né, sobre um termo que tem uma variável. Como que a gente vai resolver isso? Já está até aqui embaixo, tá? Eu vou só subir para vocês verem, para poder ficar mais fácil. Beleza, então o que nós vamos fazer aqui com essa mocinha? Olha, nós vamos transformar o expoente, que é 12, no lado que tem a variável,
em um número fracionário, porque nós vamos ter que passar ele para o outro lado invertido. Então, às vezes, fica mais fácil de entender quando a gente já coloca ele na forma de uma fração. Então, nós vamos ter a equação escrita da seguinte maneira. 1,15 que é igual 1 mais I que elevado a 12 sobre 1. 12 sobre 1 é 12, não tem problema. E aí eu vou passar ele para o lado de lá dessa igualdade. Eu tenho que passar ele dando uma cambalhota nele. Como é que nós vamos fazer isso? Simples, né? É tranquilo isso aqui. Vamos lá, vai ser 1,15 elevado a 1 sobre 12, ou seja, eu inverti ele aqui, que é igual a 1 mais I que. Olha, tem outra regra, né, que a gente vai estar usando aqui. Eu tenho aqui desse lado, né, um número elevado a um expoente fracionário. Número elevado a expoente fracionário nada mais é do que uma radiciação, tá? Então vamos lá, eu vou explicar para vocês como é que a gente vai resolver isso aqui. Bom, então aqui agora nós vamos ver como que a gente explica isso, tá? A situação vai ficar da seguinte maneira. Vai ficar aqui, do lado esquerdo eu tenho raiz a 12ª, de 1,15, que é igual a 1 mais I que. Bom, eu tenho que resolver então essa nossa radiciação. Como que eu vou resolver isso? Também é simples. Agora eu vou procurar mostrar para vocês como que a gente vai fazer uso da calculadora científica para encontrar essa solução, tá? Só um pouquinho que eu volto. Bom, vamos dar sequência aqui. Vamos reescrever então essa equação. Ela vai ficar da seguinte maneira. I que é igual a raiz a 12ª de 1,15 menos 1. Vamos ver então onde na calculadora científica vocês vão conseguir resolver essa situação. Eu vou inserir então aqui embaixo a imagem da calculadora científica. Vejam aqui as teclas que nós vamos estar usando. Vocês vão ver aqui nas duas setinhas, mostra as teclas que a gente vai ter que usar para poder fazer essa raiz a 12ª. Para poder fazer uso dela, eu tenho que usar primeiro a tecla Shift, que está aqui nessa seta na horizontal, e depois usar essa tecla X raiz de, tá? Que está aqui nessa seta na vertical. Então agora, mostrando como que ela vai ficar, nós vamos ter aqui, olha, eu coloquei um parênteses, 12, apertei o Shift e aquela tecla X raiz de, 1,15, fechei o parênteses e pus um menos 1 do lado de fora desse parênteses. E aí eu vou ter que o resultado vai ser simplesmente esse aqui, olha. Vai ser o I que vai ser igual a 0,1171492. Para eu passar isso aqui para percentual, basta que eu multiplique isso aqui por 100. Então, ó, vezes 100, eu vou ter que o meu IQ é igual a 1,1714992.
2% ao mês. Beleza, então na científica nós já vimos como é que a gente resolve, tá? Agora, tem jeito de resolver isso de uma maneira mais direta. É igual eu falei, né? Vão dar uma de preguiçoso e vão só tentar lembrar a fórmula. O problema é que uma hora vocês vão falhar, tá? E a equação pode ser dada pela seguinte escrita, pela seguinte forma, tá? O IQ é igual a raiz de NQ mais I elevado a NT e depois aqui da adiciação menos 1. Basta que a gente aplique essa fórmula que nós vamos ter o mesmo resultado, tá? Mas lembre-se, se você usar essa fórmula, você vai ficar sempre dependendo de lembrar um raio de uma fórmula. E aí, se você der um apagão na sua mente, e isso aí uma hora pode acontecer, você não lembrar a fórmula, o popular branco na cabeça, você fica de pé e mão quebrado, tá? Bom, agora vamos falar da financeira. E na financeira, a gente vai ter a seguinte situação. Ela é muito mais simples de usar. Eu preciso só lembrar de usar 5 teclas, que é o suficiente. Mas antes disso, eu tenho que verificar se minha calculadora está configurada para ser utilizada como juros compostos. E aí nós vamos ter que ver o visor dessa calculadora e identificar se tem um DMY e se tem um Czinho nesse camarada, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui o visor. Esse é o visor da financeira de vocês. Então observem que tem um D.MY e um Czinho. Como que eu vou conseguir fazer esses camaradas aparecerem na nossa calculadora? Eu vou estar explicando agora a seguir. Para fazer aparecer o C, basta que eu aperte as seguintes teclas: STO e EX. A STO ela está do lado de uma teclazinha azul ou uma coisinha puxada para o verde, depende do olho de que está enxergando. E a EX ela está logo acima da tecla Enter, que é aquela tecla maior que tem na calculadora. Para fazer o DMY aparecer, basta que eu aperte a tecla G, que é aquela azul ou verde, e o número 4. Aí a calculadora de vocês vai estar pronta para que a gente faça uso da calculadora financeira. E vocês vão ver que é bem mais rápido e tranquilo, tá? Vamos lá, vamos ver como é que vai ficar essa situação. Bom, na financeira, nós vamos ter que fazer um ajustezinho. E esse ajuste ele vai ser dado da seguinte maneira. Nós sabemos que o valor hoje é 100%, que quando a gente aplica uma taxa de 15%, ele vai virar no futuro 115%. Só que na calculadora, nós não vamos utilizar o percentual para inserir os dados na máquina. O nosso período vai ser 12, que é a quantidade de períodos que cabe dentro do período apresentado. As teclas que nós vamos estar utilizando vão ser poucas. Nós vamos usar a tecla F, que é uma laranjinha, o CLX, o PV, o FV, o CHS, o N e o I. Tá? Tirando o F e o CLX, o PV, o FV, o CHS, o N e o I, eles estão logo abaixo do visor da calculadora. Fica fácil demais de identificar. Então vamos mostrar a sequência e depois eu vou mostrar para vocês direto na calculadora para ver como é que fica, tá? A sequência de tecla que vai ser utilizada para fazer esse cálculo é essa aqui. Nós vamos começar, olha, FCLX,
que nós vamos estar limpando a máquina, 100 PV, 115 CHS-FV, 12 N e vou puxar o I, tá? O CHS ele é utilizado para mudar o sinal, porque a HP ela trabalha como se fosse fluxo. Então, o sinal invertido mostra que é saída ou entrada, diferente do que foi colocado primeiro, tá? Então agora eu vou tentar colocar HP para funcionar aqui no gravador para poder mostrar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado disso, achado interessante. Vamos ver o que vai dar aqui agora. Então a primeira coisa, eu vou passar minha calculadora para 6 casas decimais. Vocês vão observar que o D, M e o Y estão lá. Então vamos lá. FCLX, vocês estão vendo uma bolinha na tecla que eu estou apertando. 100 PV, 115 CHS, mudou o sinal, olha, FV, 12 N, puxo o I. Ah lá, olha, ele já me deu o resultado direto em percentual. Aqui na financeira eu não preciso nem multiplicar por 100. Ele já me dá o resultado direto em percentual. Então, a taxa mês equivalente a uma taxa de 15% ao ano é 1,171492% ao mês. Tá bom? Então vamos lá. Eu procurei explicar das duas maneiras. Vamos ver se vai ficar legal. Vamos para a edição. E eu espero que vocês tenham gostado dessa brincadeirazinha, né? Deu trabalho, mas eu acho que vai valer a pena. Um abraço para vocês. Até sexta-feira.